O ciúme foi romantizado. Disseram que é prova de amor, de interesse, de cuidado. Desde cedo, muita gente aprendeu que sentir ciúme é sinal de conexão, de importância, de vínculo forte. Mas quase ninguém explicou o outro lado dessa história, o momento exato em que o ciúme deixa de ser uma emoção humana e começa a virar regra dentro do relacionamento. No início, tudo parece inofensivo. Um comentário aqui, uma pergunta ali, uma preocupação que soa até bonita. Só que, pouco a pouco, aquilo que parecia cuidado começa a pesar. A pessoa passa a se explicar demais, a pensar antes de agir, a medir palavras e atitudes para evitar conflitos. E, mesmo sentindo desconforto, continua acreditando que isso é normal, afinal, todo mundo sente ciúme. O problema é que o ciúme saudável não tira liberdade. Ele não controla, não vigia, não gera medo. Quando o amor começa a vir acompanhado de fiscalização, desconfiança constante e tentativas sutis de limitar o outro, algo importante já foi ultrapassado. E é justamente nesse ponto silencioso, onde quase ninguém presta atenção, que muitos relacionamentos começam a se tornar perigosos. Hoje, você vai entender com clareza onde termina o amor e onde começa o controle. Não para rotular pessoas, nem para criar paranoia, mas para devolver algo essencial: consciência. Porque quando a gente aprende a diferenciar emoção de comportamento, carinho de vigilância e cuidado de controle, passa a se proteger melhor, emocionalmente, em muitos casos, fisicamente também. Fica comigo até o final. O que você vai ouvir aqui pode mudar a forma como você enxerga o ciúme, o amor e os limites dentro das suas relações. Tópico 1: O que é ciúme saudável? Ciúme saudável existe, sim, mas ele é muito diferente da versão romantizada que foi vendida como prova de amor. Ciúme saudável é uma emoção pontual, não um comportamento contínuo. Ele aparece, é percebido, reconhecido e trabalhado. Não toma o volante da relação. Não dita regras. Não exige mudança de rotina. Ele surge como sinal interno de insegurança momentânea e, quando saudável, leva à conversa, não à vigilância. O problema começa quando as pessoas confundem sentir com agir. Sentir ciúme é humano, agir de forma controladora não é consequência inevitável. O ciúme saudável provoca reflexão, não reação impulsiva. Ele faz a pessoa olhar para dentro e perguntar: o que isso diz sobre mim? Em vez de olhar para o outro e perguntar: onde você estava, com quem, por que demorou? A diferença parece sutil, mas muda tudo. Outra marca clara do ciúme saudável é que ele não busca poder. Ele não tenta restringir escolhas, controlar horários ou fiscalizar contatos. Não se transforma em interrogatório disfarçado nem em justificativa para invadir privacidade. Se existe respeito, o ciúme vira diálogo. Se existe controle, o ciúme vira argumento. E aqui está o ponto provocativo: quando alguém diz que controla porque sente ciúme, não está falando de amor, está falando de medo mal resolvido. Ciúme saudável também não exige provas constantes. Não pede acesso a celular, senha, localização ou relatórios emocionais. Ele confia no vínculo construído. Pode até sentir desconforto, mas não transforma esse desconforto em regra. A confiança não é a ausência de insegurança, é a decisão consciente de não punir o outro pelas próprias inseguranças. Isso exige maturidade emocional, algo que muita gente nunca foi incentivada a desenvolver. Existe ainda um detalhe que quase ninguém menciona: o ciúme saudável não cresce com o tempo. Ele tende a diminuir à medida que a relação se fortalece. Quando o vínculo é seguro, a necessidade de vigilância desaparece. Se o ciúme só aumenta, se as exigências ficam mais frequentes, se a tensão cresce em vez de diminuir, isso não é sinal de amor profundo, é sinal de desequilíbrio emocional se instalando. É provocativo dizer isso, mas necessário: quem ama de forma saudável não usa o ciúme como desculpa para moldar o outro. Não chama controle de cuidado. Não transforma insegurança em moralidade. Ciúme saudável reconhece limites claros. Ele não atravessa o espaço do outro, não reduz liberdade, não impõe medo de errar. Onde existe medo constante de desagradar, o ciúme já deixou de ser saudável há muito tempo. Outro ponto ignorado é que o ciúme saudável não humilha. Não vem acompanhado de ironias, comparações ou desqualificações. Não faz a pessoa se sentir menor, culpada ou constantemente em dívida. Ele não cria clima de tensão no ar. Se o ciúme gera constrangimento, silêncio ou autocensura,
já deixou de ser emoção e virou ferramenta de controle emocional. Entender o que é ciúme saudável não serve para justificar comportamentos, serve para desmascarar excessos. Porque só quem entende o limite consegue perceber quando ele foi ultrapassado. E é exatamente essa confusão entre sentir e controlar que abre espaço para o próximo estágio, quando o ciúme deixa de ser interno e passa a virar comportamento repetitivo, fiscalização constante e tentativa de limitar o outro. É aí que o alerta precisa ficar ligado. Tópico 2: Quando o ciúme vira comportamento. O problema nunca foi sentir ciúme. O problema começa quando o ciúme sai do campo da emoção e invade o campo da ação. Quando alguém deixa de lidar com a própria insegurança e passa a exigir mudanças no comportamento do outro. A partir desse ponto, o ciúme deixa de ser algo interno e passa a ser um mecanismo de controle. E aqui vai uma verdade desconfortável: quem transforma ciúme em regra não está pedindo amor, está buscando poder emocional. Esse tipo de comportamento não surge de forma agressiva. Ele se instala como vigilância disfarçada. Perguntas frequentes, interesse excessivo, necessidade constante de atualização. Chegou bem? Com quem você está? Por que demorou? Isoladamente, parecem gestos normais. O problema é a frequência, a insistência e o tom. Quando essas perguntas não vêm para cuidar, mas para monitorar, algo já saiu do eixo. A fiscalização passa a ser contínua. Não é mais curiosidade, é checagem. Horários são observados, histórias precisam bater, versões são comparadas. Pequenas incoerências viram motivo de tensão. A pessoa começa a sentir que precisa estar sempre disponível, sempre clara, sempre explicável. E quando alguém vive tentando não parecer suspeito, já não está vivendo, está se defendendo. A desconfiança constante é outro sinal gritante. Não importa o que se faça, nunca é suficiente. Sempre existe uma dúvida, uma interpretação negativa, uma leitura torta. O problema não é o comportamento de quem é vigiado, mas a lente de quem observa. E aqui está o ponto provocativo: quando alguém projeta desconfiança o tempo todo, está revelando mais sobre suas próprias inseguranças do que sobre qualquer risco real. Nesse estágio, começam as tentativas de limitar o outro. Não como ordens diretas, mas como as sugestões. Você não acha melhor evitar esse lugar? Esse amigo não me passa confiança. Essa roupa chama muita atenção. Aos poucos, a pessoa passa a ajustar escolhas para evitar conflitos. Não porque concorda, mas porque está cansada de se explicar. É assim que o controle se estabelece, não pela força, mas pelo desgaste. O ciúme que vira comportamento cria um ambiente emocional pesado. O clima muda. Há tensão no ar. A pessoa passa a andar em alerta, calculando palavras, horários e atitudes. A espontaneidade desaparece. Tudo vira estratégia. E quando um relacionamento exige estratégia constante para não gerar conflito, ele já deixou de ser saudável há muito tempo. Outro aspecto pouco falado é a inversão de responsabilidade. Quem controla se coloca como vítima da própria desconfiança. Eu fico assim porque gosto de você. Se eu não me importasse, não ligaria. O peso emocional é jogado sobre o outro, que passa a se sentir culpado por causar ciúme. Essa culpa é poderosa, porque faz a pessoa acreditar que precisa mudar para aliviar o sofrimento do parceiro. Com o tempo, o controle deixa de ser explícito porque já foi internalizado. A própria pessoa começa a se limitar antes mesmo que o outro fale qualquer coisa. Evita situações, cancela planos, se antecipa. O ciúme já não precisa mais ser expresso, ele virou estrutura. E é exatamente nesse ponto que o relacionamento entra numa zona perigosa, onde o controle se normaliza e prepara o terreno para algo ainda mais profundo, o controle mascarado de cuidado, que vem embalado em discursos de proteção e amor. Tópico 3: O controle mascarado de cuidado. O controle mascarado de cuidado é uma das formas mais eficazes e perigosas de manipulação emocional. Ele não grita, não ameaça, não se apresenta como violência. Ele vem embalado em frases bonitas, gestos aparentemente protetores e uma narrativa convincente de amor intenso. É para o seu bem, eu só quero te proteger, o mundo é perigoso demais. O problema não está nas palavras isoladas, mas no padrão. Quando o cuidado passa a justificar limites que você não escolheu, algo essencial já foi violado. Esse tipo de controle funciona porque apela ao medo.
Medo do mundo, das pessoas, das situações, do erro. O outro se coloca como guardião, como quem sabe mais, como quem enxerga riscos que você supostamente não vê. Aos poucos, a mensagem se instala: fora dele, você está vulnerável, com ele, você está segura. Esse raciocínio é sedutor e corrosivo, porque transforma a proteção em dependência e a autonomia em ameaça. As frases são repetidas até virarem verdade emocional. Eu conheço as pessoas melhor do que você. Ninguém vai cuidar de você como eu. Se você me escutasse, evitaria problemas. Repare, não é um convite à parceria, é uma desqualificação silenciosa da sua capacidade de decidir. O cuidado saudável fortalece o outro, o controle mascarado enfraquece, infantiliza e condiciona. Ele não pergunta o que você quer, ele explica por que você não deveria querer. Outro mecanismo central é a criação de cenários de risco exagerados. Qualquer saída vira perigo. Qualquer amizade vira ameaça. Qualquer discordância vira irresponsabilidade. O mundo é pintado como hostil para justificar o confinamento emocional. E aqui vai a provocação necessária: quando alguém precisa transformar o mundo em inimigo para se tornar indispensável, isso não é amor, é estratégia de controle. O medo passa a ser usado como argumento moral. Se algo acontecer, a culpa vai ser sua. Eu avisei. Depois não diga que não tentei te proteger. Esse tipo de fala não cuida, ele condiciona. Ele ensina que desobedecer é arriscado, que discordar tem preço, que escolher por conta própria é perigoso. A liberdade começa a ser associada à culpa, e a obediência passa a parecer virtude. Nesse estágio, o cuidado vira vigilância afetiva. O outro quer saber onde você está para garantir sua segurança. Quer acompanhar suas decisões para evitar problemas. Quer opinar sobre suas roupas para te preservar. Observe o padrão: tudo gira em torno de limitar o seu campo de ação. E quanto mais você cede, mais o limite se desloca. O controle não se satisfaz, e ele se expande. A armadilha emocional se fecha quando você começa a agradecer pelo controle. Acredita que está sendo cuidada, privilegiada, escolhida. Começa a defender o comportamento do outro diante de amigos e familiares. Ele só se preocupa demais. É o jeito dele. Nesse ponto, o controle já foi normalizado a ponto de parecer virtude. E aqui está a parte mais provocativa: quando o controle precisa ser defendido, ele já ultrapassou qualquer limite saudável. O resultado desse processo é a redução silenciosa da sua autonomia. Você passa a pedir permissão onde antes havia escolha. Passa a consultar onde antes havia decisão. Passa a evitar onde antes havia vontade. Não houve ordem explícita, mas houve condicionamento. E quando o cuidado vira regra e a proteção vira limite, o próximo passo é quase inevitável: o impacto emocional desse padrão começa a aparecer na autoestima, na identidade e na coragem de agir. Tópico 4: o impacto emocional desse padrão. O primeiro impacto emocional do controle mascarado de cuidado é invisível: a pessoa começa a duvidar de si mesma. Não é uma dúvida pontual, é um ruído constante na cabeça. Será que estou exagerando? Será que eu que sou sensível demais? Talvez ele esteja certo. Essa corrosão da autoconfiança não acontece de uma vez, ela se instala aos poucos, como uma infiltração silenciosa. E quando a dúvida vira hábito, a autonomia começa a desaparecer sem fazer barulho. Logo depois vem a perda de identidade. A pessoa já não sabe dizer o que quer sem antes calcular o impacto disso no outro. As decisões deixam de ser espontâneas e passam a ser estratégicas. Roupas, horários, amizades, opiniões, tudo é filtrado. Não porque alguém mandou, mas porque o custo emocional de contrariar ficou alto demais. E aqui vai a provocação: quando viver exige cálculo constante, isso não é relacionamento, é confinamento emocional. O corpo percebe antes da mente. Ansiedade sem motivo claro, aperto no peito, cansaço emocional, dificuldade de relaxar. A pessoa está sempre em alerta, como se estivesse prestes a cometer um erro. Esse estado de vigilância interna consome energia, reduz o prazer e esvazia a alegria. O relacionamento, que deveria ser fonte de segurança, vira fonte de tensão. E quando a casa emocional vira campo minado, o amor já foi substituído pelo medo. A autoestima sofre um golpe direto. A mensagem implícita é clara: sozinha, você não dá conta.
Mesmo que nunca seja dita em voz alta, ela se repete nos gestos, nas intervenções, nas correções constantes. A pessoa começa a se enxergar como alguém que precisa ser guiada, protegida, conduzida. O resultado é devastador: menos confiança, menos iniciativa, menos coragem de existir fora da bolha do relacionamento. Outro impacto profundo é o isolamento emocional. Não necessariamente físico, mas interno. A pessoa para de compartilhar o que sente porque aprendeu que seus sentimentos são exagerados, mal interpretados ou inconvenientes. Ela se fecha. Guarda dúvidas, engole incômodos, silencia desconfortos. E quanto mais silencia, mais o controle cresce, porque não encontra resistência. O silêncio vira terreno fértil para o abuso emocional se expandir. Com o tempo, surge a dependência emocional. Não porque a pessoa é fraca, mas porque foi treinada a associar segurança à presença do outro. Fora dele, tudo parece arriscado; com ele, tudo parece mais estável, mesmo que doloroso. Essa dependência não nasce do amor, nasce da repetição. Repetição de medo, de invalidação, de desconfiança. E aqui está a provocação mais dura: a dependência emocional não é prova de amor profundo, é sinal de desgaste prolongado. A capacidade de reagir diminui. O confronto parece perigoso, o questionamento parece ingratidão, o limite parece egoísmo. A pessoa começa a se adaptar para sobreviver emocionalmente. E a adaptação constante não é resiliência, é alerta contínuo. O relacionamento passa a funcionar às custas de quem cede mais. E quem cede demais, desaparece aos poucos, sem perceber. Esse padrão deixa marcas que não somem com uma simples decisão de a mudar. Ele reconfigura a forma como a pessoa se vê, se relaciona e confia. Mesmo quando o controle diminui, o impacto permanece. Por isso, ignorar esses sinais não é neutralidade, é permitir que o desgaste se consolide. E é exatamente por isso que o próximo ponto é tão crucial: entender por que esse tipo de dinâmica raramente melhora sozinha e como a normalização prepara o terreno para algo ainda mais grave. Tópico 5: porque isso nunca melhora sozinho. A primeira verdade difícil de engolir é esta: padrões de controle não se dissolvem com o tempo, eles se consolidam. Esperar que com o tempo vai melhorar é uma das armadilhas mais comuns e mais perigosas. O tempo, por si só, não cura comportamentos. Ele apenas os repete. E tudo aquilo que se repete sem ser questionado vira norma emocional. O que começou como exceção vira rotina, o que parecia exagero vira hábito, o que incomodava passa a ser aceito em silêncio. O controle se alimenta da ausência de limites claros. Quando ninguém nomeia o problema, ele cresce. Quando ninguém interrompe, ele se fortalece. Cada vez que a pessoa cede para evitar conflito, o cérebro do controlador aprende uma lição simples: funcionou. Não há incentivo para mudar aquilo que traz resultado. Pelo contrário, o comportamento é reforçado. E aqui vai a provocação: quem acredita que amor, sozinho, transforma controle em respeito, está confundindo sentimento com caráter. Outro ponto crucial é que o controle cria dependência emocional mútua, mas em níveis diferentes. Quem controla passa a precisar cada vez mais desse poder para se sentir seguro. Quem é controlado passa a precisar cada vez mais da validação para se sentir em paz. Esse desequilíbrio cria um vínculo viciado, não um vínculo saudável. E vínculos viciados não se curam com promessas, pedidos de desculpa ou fases de calmaria. Eles exigem ruptura de padrão, e isso nunca acontece por inércia. Existe também o fenômeno da normalização progressiva. Aquilo que hoje parece absurdo, amanhã parece tolerável. O limite vai sendo empurrado centímetro por centímetro. Não há um grande choque que acorde a pessoa. Há um cansaço acumulado que anestesia. E quando alguém está cansado emocionalmente, não reage, se adapta. A adaptação vira sobrevivência. E sobrevivência não é felicidade, é apenas permanência. Muitos acreditam que o controlador vai mudar quando perceber que está machucando. Mas esse raciocínio ignora algo essencial: o controle raramente é visto como erro por quem o pratica. Ele é visto como cuidado, zelo, amor intenso, proteção. Se a pessoa acredita que está fazendo o certo, por que mudaria? Sem consciência, não há transformação. Sem responsabilização real, não há mudança. E consciência não nasce do silêncio, nasce do confronto com limites.
Outro fator que impede a melhora espontânea é o medo da ruptura. Quanto mais tempo passa, maior o investimento emocional, maior o medo de perder tudo. A pessoa começa a pensar: já aguentei até aqui, já construí tanta coisa, não posso jogar tudo fora. Esse pensamento aprisiona. O custo emocional de sair parece maior do que o custo de ficar. E aqui está a provocação dura: ficar em algo que te diminui não é lealdade, é autonegligência. Quando o controle não é interrompido, ele tende a escalar. Hoje é vigilância emocional. Amanhã é isolamento. Depois, desqualificação. Em muitos casos, o aumento da tensão acontece justamente quando a pessoa tenta recuperar autonomia. É a fase mais perigosa. Não porque alguém enlouqueceu, mas porque o sistema de controle foi ameaçado. E sistemas ameaçados reagem. Ignorar isso é romantizar um risco real. Por isso, esperar que esse padrão se resolva sozinho não é esperança, é adiamento. E todo adiamento cobra juros emocionais altos. Reconhecer que algo não melhora por conta própria não é fracasso, é lucidez. É o primeiro passo para recuperar escolhas, força e identidade. E é exatamente essa clareza que prepara o terreno para a próxima etapa: transformar consciência em ação consciente, com responsabilidade, apoio e direção. Quando entender vira proteção. Se você chegou até aqui, já percebeu uma coisa fundamental: ciúme não é o problema. O problema é quando ele vira regra, vigilância, limite imposto, medo de agir. O problema começa quando aquilo que foi vendido como cuidado passa a exigir explicações constantes, adaptações silenciosas e renúncias que ninguém pediu, mas que você começou a fazer para manter a paz. Relacionamentos saudáveis não exigem vigilância emocional. Eles não pedem senha, prova constante, autorização velada ou medo de errar. Amor não cresce em terreno de controle. Cresce em confiança, diálogo e liberdade. Quando existe medo de desagradar, de ser mal interpretado ou de perder o outro por agir como você é, algo essencial já foi quebrado. Entender onde termina o amor e onde começa o controle não é exagero, não é paranoia, não é drama. É consciência emocional. E consciência é proteção. Quanto antes esses sinais são reconhecidos, menor o custo emocional, maior o poder de escolha e menor o risco de que padrões silenciosos se transformem em algo mais grave. Talvez você tenha se identificado. Talvez tenha lembrado de alguém próximo. Talvez tenha sentido aquele incômodo difícil de explicar. Não ignore isso. O corpo percebe antes da mente. Informação não serve para acusar, serve para iluminar. E quando algo é iluminado, deixa de crescer no escuro. Se este vídeo fez você refletir, não fique sozinha com isso. Compartilhe com alguém que você ama. Às vezes, uma informação chega exatamente no momento em que alguém precisa ouvir. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar aprendendo sobre limites emocionais, relações saudáveis e prevenção. Aqui, a consciência vem antes da dor. E lembre-se desta frase: amor não exige vigilância. Cuidado não gera medo.